Bom, então vamos elevar uma prece com muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Agradecer aos nossos amigos que nos amparam a caminhada, que estão sempre dispostos a nos auxiliar, ao Mestre Jesus, esse amigo querido de todas as horas, que está sempre conosco e jamais nos abandonará. Vamos vibrar com muito amor pelo nosso companheiro, nosso amigo Roberto, pela sua esposa que se encontra no leito de hospital, assim como tantos outros irmãos que também estão nos hospitais, nos asilos, nas creches, pelas ruas, nosso carinho, nossas vibrações por todos esses irmãos e irmãs. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, é Jesus. Opa, deixa eu adicionar, o Pacheco está entrando. Pacheco, boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Fénelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente as alturas sublimes. Disse por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral. Resistem à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição de instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar esse germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Bom, eu vou parar por aqui para a gente fazer uns comentários, né? Então, que nem o Fernando fala, o amor é de essência divina, né? Desde a nossa criação, nós já trazemos esse germe aí no nosso coração. É como se necessitassem que determinadas coisas acontecessem para isso aflorar, né? E ele fala que todos nós trazemos, né? Desde aqueles espíritos mais dificultosos, enfim, outros que têm um esclarecimento. Então, todos nós temos esse amor, né? Esse sentimento sublime aí dentro de nós que precisa ser trabalhado, lapidado, né? E no começo, ele se passa de uma forma que nele fala que pode ter, né, que eles podem amar um objeto, ou então amar o ser humano, enfim, cada um de nós vai desenvolvendo e trabalhando esse amor, né? E é muito importante para nós esse sentimento, né? A gente trazer à tona esse sentimento, aprender o que significa, primeiramente, né? O primeiro passo que a gente tem que dar buscar a compreensão do que é esse amor, né? Porque aquele é um amor que ele vai muito além daqueles que nós temos afeição, né? É um amor por aquele que eu não tenho dificuldade, mas que eu tenho muita dificuldade, mas que se eu não consigo perdoar, eu aprendo a respeitar. É o amor que respeita o tempo dos outros e espera que cada um chegue a seu momento. É o amor que respeita a opinião, né? Que não quer que a sua vontade se faça, enfim, esse amor ele está sempre presente. A gente precisa trabalhar ele de várias formas,
Se a gente já tem ali uma noção desse sentimento e já entende um pouco em um determinado caminho, pode ter certeza que em outro a gente precisa trabalhar para que a gente tenha a condição sublime, né? O entendimento sublime desse amor, né? Que vai muito além do amor do semelhante, daqueles que nós temos afinidade. Mas é o amor que nos educa, né? É o amor que nos põe ali em condição de praticar a caridade que Jesus nos deixou, né? Que deixou esse caminho, esses ensinamentos. Então, é, ao longo da nossa encarnação, aí, quantas oportunidades a gente não tem de poder trabalhar esse sentimento, né? Então, assim, tudo que a gente faz, todas as nossas superações, tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente constrói, é esse amor. O amor está lá. Se nós estamos aqui encarnados, o amor esteve presente para que a gente pudesse chegar até esse momento, reencarnar, encarnados não, reencarnados, né? Então é um sentimento sublime. Então, assim como o nosso planeta também passa por esse processo de melhorias, de evolução, todos os seus habitantes também passarão e poderão se melhorar aí com o tempo, porque todos nós temos a mesma oportunidade. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Então é isso aí, pessoal. Então, o amor, né? Muito importante. Bom, hoje eu separei aqui, se vocês me permitem, uma situação diferente aqui do que a gente estava estudando. Eu gostaria de comentar com vocês, né? Não sei se vocês querem primeiro perguntar, uma passagem aqui de um livro que se chama Aconteceu na Casa Espírita. Muito bom. Esse livro é do Emmanuel Cristiano, o médium, e a psicografia de Nora. Eu separei aqui uma passagem do livro, do capítulo 5, Estimulando a Vaidade, tá? Não sei se vocês têm conhecimento desse livro, mas ele é bem interessante porque ele fala referente a um grupo de espíritos interessados ali em acabar fechar uma casa espírita, acabar com os trabalhadores, com os trabalhos ali que estão sendo feitos, porque eles estão perdendo os companheiros, muitas situações ali estão acompanhando, estão acontecendo, e a gente sabe que isso aí acontece realmente, né? Quantos espíritos não são acolhidos, né, através dos trabalhos, aqueles que nos acompanham, enfim, aqueles que também querem nos envolver, quando a gente quando nós estudamos a doutrina, quando nós frequentamos a casa, enfim. Então, é, sabe, isso vai muito além só de nós irmos até a casa, frequentarmos, estudarmos, fazermos a nossa prece. A ajuda que se faz no plano espiritual, ela é muito grande, né? E os espíritos que estão ali encarregados desses trabalhos, eles se aproveitam ali das menores brechas para auxiliar aqueles que precisam, é assim como nós também. Eu posso falar com vocês? Posso trazer esse capítulo para a gente comentar um pouquinho? O que vocês acham? Sim, Vitor, é uma ótima oportunidade, porque é um alerta para nós, né? Justamente, meu amigo, eu Um pensei nisso alerta também. para nós, Vitor. Porque para a gente pensar, refletir, como eu estou agindo na casa espírita? Sim. Como é que eu estou me comportando? Né? Então, é muito interessante isso aí. Então, tá bom. Então, tudo bem, pessoal? Vou seguir aqui. Clarissa, boa Tudo, noite. tudo Seja bem. bem-vindo. Boa noite. Bom, esse livro aqui, então, ele é muito bom. Ele é aquele livro de uma leitura fácil e rápida, porque os assuntos, eles estão ligados e um termina, o outro já começa e você quer acabar logo. Tá? Então, primeiro, o ponto-chave que eu queria falar, até para a gente trazer para a nossa casa que nós frequentamos, é a questão do auxílio. Tá? Então, muito antes desses espíritos que estão interessados em acabar com os trabalhos de uma casa espírita, no plano espiritual eles já sabiam tudo o que iria acontecer. E aí, durante o desprendimento, ali no sono, os dirigentes daquela casa eles são levados até um local onde eles recebem o auxílio, eles são orientados a tudo que estava por vir, né? E os cuidados que deveriam ser redobrados, né? É, dos trabalhadores, dos frequentadores, né? Porque quando esses espíritos querem acabar com os trabalhos, envolver, o que que eles fazem? Ah, eu quero acabar com os trabalhos, da casa de Fabiano, o que que eles fazem? Eles envolvem os trabalhadores. Por quê? Porque nós todos
né, sem exceção, nós ainda não conseguimos manter o nosso padrão vibratório. A gente acerta, a gente erra, a gente vai fazer coisas desagradáveis, enfim. Então, por vezes, a gente acaba deixando essas brechas, né? Isso faz parte, nós estamos melhorando, recebendo, né, esse auxílio, tomando ali os cuidados necessários. É, o orar e vigiar, que é tão importante para todos nós, né? Mas eles começam ali a querer, né? Eles fazem com que os trabalhadores sejam envolvidos para que tenha ali discórdias, né? A questão do orgulho, a questão da vaidade, sabe? Acaba mexendo muito, né? Por isso que os melindres, né? Então, tudo isso são brechas ali que esses espíritos conseguem, né? Se utilizar dessas situações para envolvendo os trabalhos até que eles acabem por deixar e abandonar os trabalhos. Pode falar, Conceição, meu amigo. Ô, Vitor, eu ia tocar exatamente nesse ponto, o melindre. Porque se a gente for observar os trabalhos de uma casa espírita, nós vemos muitos e muitos médios se afastarem dos trabalhos, e quando você vai ver o motivo, é o melindre. É O isso melindre mesmo. é uma das questões que mais afasta os trabalhadores. Então, isso é um cuidado que todos nós devemos tomar, porque todos nós somos aprendizes, todos nós é, sabemos ainda muito pouco, todas essas oportunidades que a gente tem, sabe, são poucas e necessárias e muito importantes para nós. Porque são oportunidades que nos são concedidas dentro das nossas possibilidades, para que através de tudo que a gente venha recebendo, da que a gente venha fazendo, a gente consiga seguir a nossa caminhada adiante, né? A gente aprenda isso, isso vai nos auxiliar e vai nos proporcionar outras coisas, né? Então, se nós temos o nosso corpo material, o nosso cérebro material funcionando ali ele tem, eu acho que uma capacidade aí de 10%, né, das potencialidades. Isso já foi provado aí na parte científica. Imagina na questão espiritual, que nós somos espíritos ainda que caminham entre erros e acertos, né? Então temos muito que seguir, tá, pessoal? Então humildade sempre é muito importante. Cuidado com as brigas, com as discussões. Ser médium não significa ser mais que o outro ou saber mais, muito pelo contrário. Ser médium é uma oportunidade de você resgatar seus débitos e trabalhar não só para si, mas pelo seu meio, né? Então, muita humildade a gente tem que ter. Então, eu vou ler aqui para a gente, para ver se a gente consegue. Vou fazer uma leitura corrida. Se vocês tiverem uma dúvida, só me chama e a gente para, tá? Porque é muito interessante. Eu vou ver se eu consigo acabar esse capítulo aqui. Estimulando a vaidade. O plano de Júlio César era o espírito junto ali dos obsessores que queriam ali atrapalhar os trabalhos numa casa espírita. Foi muito bem executado. Clodoaldo conseguir convencer Boaventura, que permanecia inebriado pelas novas informações recebidas, né? Então, isso aí, eles estão arquitetando ali um plano para acabar com os trabalhos, né? Os adversários da paz comemoravam. Júlio César, conversando animadamente com o capataz, informou: Pronto, só nos resta aguardar a semente que foi lançada e a terra é muito boa. Boaventura de retorno ao lar haverá de infernizar nossa querida Márcia. Tá? Então, essa Márcia aqui, ela é uma pessoa que ela tem um trabalho ali no centro, né? E eles estão envolvendo ela, estão encontrando ali brechas de chegar até ela. E aí eles foram ali pelo marido dela, que tem muitas dificuldades para envolver ela e afastar ela do trabalho. O marido fanático haverá de massacrá-la, destruindo-lhe pouco a pouco a disposição para os trabalhos espíritas. A tarefa do atendimento fraterno perderá uma de suas melhores cooperadoras. E agora, mestre? Perguntou Gonçalves, desejando saber dos planos íntimos do mentor das sombras para a continuidade do processo de infiltração. Agora, meu caro, cabe-nos verificar os grupos de assistência espiritual, tá? Então, eles estão analisando os trabalhadores para interferir ali e afastar todos do trabalho. Mas vamos abandonar o caso de Márcia Boaventura? Questionou o servo da maldade. Não abandonaremos este processo. Simplesmente precisaremos dar tempo ao tempo para que a semente do fanatismo plantada na mente de Boaventura germine
Mais tarde, retornaremos à residência da coordenadora do atendimento fraterno para as devidas verificações. Esta operação, meu querido, requer muita paciência. Todo cuidado é pouco, a organização e a cautela são a alma deste empreendimento. Toda a infiltração começa pequena, quase imperceptível, para depois ganhar volume, causando dor, destruição ou pelo menos inúmeros prejuízos. Caminhando lentamente ao lado do comparsa, com uma das mãos tocando a fronte, como que recapitulando os próprios pensamentos, Júlio César informou: nossas atenções doravante estarão voltadas para os grupos de fluidoterapia, né? Ou seja, os médios passistas. Deveremos fazer surgir entre eles a concorrência e a disputa. Mas, senhor, perguntou o secretário da maldade, como é que conseguiremos penetrar no centro espírita? Não dispomos de autorização. Como iremos romper as barreiras protetoras do centro? Como faremos para despistar os mensageiros da luz, né? Então, todos nós, a gente acaba comentando, falando, né? Em algum momento nós já ouvimos que o centro espírita é um local protegido, e tá? Nem todos os espíritos têm acesso, tá? E aí ele está perguntando, já que tem toda essa proteção e amparo, como que eles iriam se infiltrar? Chega, chega, gritou o mandante. Não vê que me perturba com tantos questionamentos? Ora, como vamos entrar? Aproveitaremos os desequilíbrios humanos, as brechas como o orgulho, a mesquinhez, o desejo de mando, a vaidade, etc, etc, etc. Enquanto você marca os passos, eu já recebi valorosos relatórios dos nossos comandados que permanecem junto de muitos tarefeiros encarnados. Eles têm livre acesso na instituição por serem acompanhantes usuais dos tarefeiros do centro, que não vivem a mensagem cristã, que fazem parte dos grupos de fofoca, dos que são sempre do contra, daqueles que desejam reformar tudo e nunca estão satisfeitos com nada. Então, isso aqui são dos trabalhadores, dos frequentadores. Então, cuidado, ó, os tarefeiros do centro que não vivem a mensagem cristã, que fazem parte dos grupos da fofoca, dos que são sempre do contra, daqueles que desejam reformar tudo e nunca estão satisfeitos com nada. Então, essas aí são as brechas que eles estão encontrando para envolver os trabalhadores, né? E ter acesso ao centro. Identificamos em 3 grupos: passistas que nutrem desejo ardente de desenvolver a faculdade de cura, acreditam ser especiais, embora suas tendências para o fanatismo permaneçam controladas pela organização, e o estudo doutrinário esclarecedor, contendo certas ideias. Não possuem nem de longe a raríssima faculdade de curar instantaneamente as enfermidades. Mas e aí? Perguntou Gonçalves. Aí, meu amigo, nós vamos dar a eles a faculdade de cura, né? Então, eles vão mexer ali com orgulho e com a vaidade desses médiuns passistas, né? Mas eles conseguem ter acesso porque no íntimo deles já tem essas ideias, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, enfim, eu participo, que nem ele fala que nunca está contente, reclama de tudo, não aceita, não ajuda, enfim, de alguma forma, né, faz com que esses espíritos tenham acesso a essas situações, né? Simples. Aproveitando a brecha de inúmeros tarefeiros, penetraremos na instituição. Dos assistidos que adentrarem a sala de passe e estiverem sob um processo obsessivo, e ainda se esses obsessores fizerem parte de nossa extensa falange, solicitaremos que se afastem momentaneamente, causando uma cura instantânea aparente. O resto, se eu conheço bem a criatura humana, acontecerá naturalmente. Tá? Então, qual é o plano dessa situação para envolver esses médium passistas? Então, a pessoa chega, está lá para tomar um passe, está lá na fila, sentado, sala 4, sala 2, está lá. E aí o obsessor chega junto com ela, o espírito que está ali acompanhando ela. Então, o que eles fariam? Eles entrariam em contato com esse espírito
e aí eles discutiriam ali para ele se afastar momentaneamente, né? E a pessoa iria tomar um passe ali com determinado passista e aí sairia bem, recuperada, como se tivesse sido curada. Mas tudo isso foi, todo esse afastamento, enfim, dessa situação já está sendo premeditada para mexer com orgulho, para mexer com a vaidade do trabalhador. Olha os planos mirabolantes, hein? Sabe? Então, é isso, né, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Pode seguir aqui com a história? Bora. Tá boa? Sim? Tá boa? Ótimo, Vitor. Ah, Você está amassando nossos tomates. Desculpe atrapalhar. Não, não atrapalhou, meu. Fecha a porta. A Cecília que abriu aqui. Fecha a porta. Fala oi. Oi, Cecília, tudo bem com você? Dias. Eu chego. Tá. Oi, Pacheco. Beijo, querida. Vai, mamãe. Beijo, Tem que fazer isso tudo, tá? Oi, Depois a gente Cecília fala. linda. Um beijo. Oi, Pacheco. Tchau. Tchau, beijo. Bom, então vamos lá, pessoal. Não entendi, disse Gonçalves. O senhor pode explicar melhor. Fácil, meu querido. Muitas pessoas não entendem o processo da mediunidade. Não compreendem que os passistas são simples instrumentos. Embora haja sempre uma parcela de magnetismo humano, e por desejarem agradecer os recursos recebidos, logo em endeusamento baterá às portas das salas de fluidoterapia, fazendo com que os passistas disputem entre si quem dispõe de maiores recursos magnéticos. Ó, mestre, o senhor é um gênio. Gonçalves alertou o obsessor-chefe. Preste bastante atenção. Uma vez dentro da instituição, todo cuidado é pouco. É provável que não veremos as entidades superiores laborando naquela casa. Provavelmente sentiremos certo desconforto psíquico, pelo contraste de nossas vibrações, dos cooperadores espirituais que pudermos enxergar. Por trabalharem intimamente ligados à nossa esfera de atuação, com o objetivo de arrebatar muitos dos nossos, evite fixar-lhes o olhar, pois vibrações amorosas tentarão nos retirar do caminho. E se porventura lhe agarrarem, evite pensar naqueles que você amou um dia. Não se contamine com a fraternidade e muito menos deixe-se tocar pelas palavras doces e afetuosas que nossos adversários certamente tentarão nos transmitir. Se uma fraqueza qualquer o envolver, chame por mim. Você, ainda que com suas dificuldades no campo do intelecto, é por demais valioso. Além de guardar informações confidenciais deste nosso processo, e não desejo que o inimigo saiba de nossos planos mais íntimos desta maneira, vigia as emoções. Então, quem está falando aqui é esse chefe desses espíritos obsessores, né, que eles vão adentrar o centro espírita, então eles acham que eles estão imperceptíveis. Então, só pelo fato de eles entrarem, tem a permissão. Né? E com certeza a espiritualidade está acompanhando tudo. Mas ele fala aqui: cuidado para não pensar quem você ama, cuidado com o amor, cuidado com tudo, porque senão eles pensam que eles vão se agarrar. Ai, ai. Bom, vamos lá. Tendo se dirigido para as portas da instituição, verificaram a proteção e a organização da casa, aguardando que os trabalhadores encarnados com que se afinizavam se apresentassem para o trabalho. Foi nesse período que Maria Souza, tarefeira de fluidoterapia, ou seja, um médium passista, adentrou o centro, autorizando, pelos seus pensamentos e sentimentos pedantes, a entrada dos representantes da maldade no núcleo cristão. Estes, imantados à servidora vaidosa, tomavam as providências necessárias para a continuidade de infiltrações. As entidades superiores sabiam de tudo e os acompanhavam discretamente, né, sem que no centro os inimigos da verdade pudessem percebê-las, permitindo assim a entrada livre, porém monitorada de Júlio César e Gonçalves para os trabalhadores da casa espírita se converteriam em elementos de provas no campo dos ensinos de Jesus. Penetrando a sala cujas atividades eram de assistência espiritual,
Os malfeitores notaram a diferença fluídica. As vibrações evidenciavam respeito e tranquilidade. No aspecto físico, disciplina e serenidade dominavam o coração da maioria dos trabalhadores. Entidades amigas, quais enfermeiros espirituais, ladeavam os passistas a fim de ajudá-los na transmissão de energias refazedoras num trabalho cristão e anônimo. Maria Souza desenvolvia vontade sincera em ajudar, mas o sonho de ser uma grande magnetizadora, ou seja, o sonho de ser uma grande médium, espetacular médium, trabalhando, enfim, é, uma extraordinária médium de cura, atrapalhava-se as boas disposições, pois o pedantismo lhe anulava as melhores intenções, impedindo-lhe a produção de sentimentos sublimes, ficando no comum das pessoas, sobrecarregando a equipe espiritual que, aproveitando apenas alguns poucos recursos magnéticos, fazia todo o trabalho. Então, a equipe espiritual, mesmo sabendo das dificuldades dela, ela participava dos trabalhos e ajudava, só que, como ela não estava ligada ali ao trabalho, de coração, querendo auxiliar, enfim, os sentimentos dela eram outros, ela queria ser uma médium ali diferente, ela sempre estava pedindo para a espiritualidade algumas coisas, né, que não eram para acontecer no caminho dela, enfim, ela não ajudava ali da forma que ela poderia, né? Tudo bem? Vamos lá. Iniciada a sessão de passes, uma senhora curvada, gravemente envolvida por uma turba de obsessores, sentou-se com muita dificuldade na cadeira onde Maria haveria de ministrar a fluidoterapia. Os amigos espirituais envolveram quanto possível os obsessores, recolhendo-os amorosamente para o socorro devido. Contudo, outros mais endurecidos permaneciam ligados à enferma por estarem profundamente comprometidos com o seu passado delituoso. A assistida somente se libertaria por completo através do esforço íntimo pela transformação moral a qual em verdade não se dedicava. A assistida somente se libertaria por completo através do esforço íntimo, né? A parte que ela precisava fazer. A ajuda estava sendo feita, né? Mas ela precisava ali fazer a parte dela. Querer, enfim, lutar, trabalhar, acreditar naquilo que estava sendo posto ali como ideia, fazer a parte dela, né? E ela não estava querendo isso, ela queria simplesmente que as coisas acontecesse, mas a esforço zero, busca zero, né? Então, a gente tem que querer, a gente tem que buscar. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente fala, não, eu quero que alguma coisa aconteça, seja na questão da doutrina ou da nossa vida, uma conquista, um trabalho, um estudo, se nós não nos dedicarmos ali, as coisas não vão acontecer, né? Então, sabe, a nossa parte é primordial para que tudo aconteça, né? E a partir do momento que a gente faz a nossa parte, não significa que a gente vai saber o caminho certo, mas a gente vai se sentir tão bem, vai se sentir tão muito encorajado, sabe? Com vontade de buscar as respostas, enfim, muita coisa boa acontece, né? Então é importante. Júlio César, analisando as vibrações do coordenador daquele caso, notou pertencer à sua categoria espiritual e, após as conversações preliminares, acrescentou: o camarada certamente me conhece, não? Claro, Júlio César, claro. Que quer de mim? Pequenos favores. Favores? De graça? Não, meu amigo. Será recompensado, digamos que será troca de gentilezas. Pode dizer o que é. Preciso que você e sua equipe abandonem esta mulher. O quê? Nunca? Será momentâneo, e é pela nossa causa. Conhece meus superiores. Em nome deles, eu estou empenhado na destruição deste centro e preciso da sua ajuda. Por que não me disse antes? É para destruir esta casa maldita? Então tem todo o meu apoio. Graças a esse terrível templo de amor, não consigo concluir o meu plano. Se esta criatura continuar em pé e por causa destas energias e das preces que tem recebido desta odiosa instituição. Júlio, meu caro,
terá toda a minha ajuda. Ficaremos longe dela, vejamos, 6 meses. Tá bem? Nenhum dia a mais. Está ouvindo? Mas em troca, continuou o obsessor mercenário. Após o vencimento deste prazo, você me cederá 20 trabalhadores seus bem treinados pelo tempo equivalente à minha ausência junto a esta infeliz. Que me diz? Negócio fechado, finalizou o arquiteto da maldade. Enquanto o passe era transmitido, os espíritos perseguidores daquele caso saíam silenciosamente. Os amigos espirituais atentos também se retiraram discretamente, aproveitando a trégua interesseira dos malfeitores para tentar libertá-los da ideia da maldade e da vingança. Mobilizaram então equipes socorristas, conseguindo encaminhar muitos adversários para o intercâmbio espiritual. Porém, a mulher que adentrou a sala, curvada, recuperava a postura correta, como que de imediato, readquirindo certa vitalidade. Quando se viu liberta daquelas influências, num desejo de agradecer, agarrou a mão da passista, beijando-a e lançando estas palavras de gratidão. Deus abençoe a senhora. Sua mediunidade é fantástica. Agora eu sei. Estou livre. Você é uma santa, né? Ou seja, a vaidade e o orgulho foi lá para cima, né? Estas atitudes da assistida romperam as normas de silêncio e discrição que a casa espírita solicitava, tumultuando momentaneamente o trabalho. O dirigente encarnado aproximou-se, contendo os excessos, imprimindo ordem e disciplina no ambiente. Júlio César acompanhou o trabalho de Maria Souza durante várias semanas, fazendo com que casos semelhantes a estes fossem repetidos. Para isso oferecia cargos, favores e retribuições aos obsessores, provocando nela a certeza de que finalmente havia desenvolvido a faculdade de cura. Em pouco tempo, certos cooperadores deixavam-se envolver e contaminar pelo ciúme, inveja e intolerância. Maria Souza tornara-se valioso instrumento de atuação do obsessor-chefe, que a envolvia nestes pensamentos. Você realmente é uma médium de cura e eu sou um médico, seu mentor, né? Fascinação. Lembra que a gente comentou um tempo atrás lá dos discos voadores, que eu trouxe o caso? Então, quando a gente fala em fascinação, né, que Kardec separa ali a obsessão em 3 partes, né? Então, essa questão aqui, ó, entra a questão da fascinação. Trabalhou o orgulho ali, a vaidade, fascinando o médium, levando ele a locais, a posições que são bem complicadas, dando brecha para o espírito ter mais ação, né? Se instalando processos obsessivos. Estamos nos colocando à disposição para um novo trabalho nesta casa. Desejamos desenvolver aqui grandes trabalhos de cirurgia espiritual. Você será famosa, seu nome será divulgado largamente e todos haverão de respeitá-lo. Entretanto, muitos invejosos desejarão tirá-la da missão. Por isso, afaste-se daqueles que quiserem analisar suas produções. O resto conta conosco. A médium curadora, contaminada pela presunção, já espalhava aqui e acolá suas novas capacidades. Em pouco tempo, os assistidos já dispunham de uma vaga junto à sua cadeira para receber os passes curadores. Na sala, a competição estava instalada. Vários companheiros e vigilantes caíram na armação das trevas, esquecendo-se de que o trabalho em qualquer área solicita discrição e fraternidade. Alguns perdiam-se na indignação, afirmando que a curadora, na realidade, era anímica, vaidosa, orgulhosa e deveria ser banida do grupo. Outros formavam pequenos grupos em favor da passista fascinada, além das fofocas que percorriam a galope os corredores. Este é o início de uma séria perturbação espiritual, que daria muito trabalho à diretoria doutrinária do centro. Espiritualmente, Júlio César permanecia eufórico, porque agora já havia lançado dúvidas e problemas em 2 importantes departamentos. O processo dedicado à destruição da casa prosseguia.
Os instrutores espirituais do agrupamento cristão permaneciam atentos, acompanhando o caso de infiltração, respeitando, contudo, o livre-arbítrio dos trabalhadores encarnados, ensejando-lhes a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos cristãos. E assim a gente termina o capítulo e o nosso tempo também. Tá? Então, é só aí pequenas pinceladas que a gente tem que tomar os nossos cuidados referente ao trabalho, né? Essa questão da vaidade ainda que pode nos pegar de alguma forma, né? Saber que a mediunidade é um empréstimo e que temos a mesma oportunidade e que a gente só vai conseguir trabalhar essa mediunidade quando a gente praticar ela com muita humildade, compreendendo o fenômeno, né? Estando junto ali do meu irmão de caminhada para que a gente possa aprender e caminhar junto. Então, se o outro vem com uma disposição de trabalhar em mais algumas áreas aí da mediunidade, e o outro nem tanto, não significa que um é mais, o outro é menos, muito pelo contrário, né? Precisamos uns dos outros para que a gente possa seguir nossa caminhada adiante. Então, sempre estar atento, orar e vigiar, para que a gente possa trabalhar essa mediunidade da melhor forma com todos nós. Tudo bem, pessoal? Vocês gostaram? Alguém quer fazer um comentário? Bom, então fica aqui, ó, dica de leitura. Esse livro aqui é muito bom, tá? É, E aí eles vão seguir aqui porque eles vão envolver outros trabalhadores médios de psicofonia, então eles estão procurando ali as brechas, né? Mas sempre o auxílio da espiritualidade, né? E tem um capítulo desses aqui que ele fala aqui, né, para tomar cuidado com aqueles que você ama, aqueles que você pensa. E numa dessas situações, o braço direito desse espírito aqui do Júlio César, né, que é o responsável ali por querer desmantelar esse trabalho, ele é amparado, ele participa de uma sessão ali através da psicofonia, né? E a espiritualidade fala para ele que há um outro caminho, conta situações do passado, enfim, erros que ele cometeu, ali é mostrado para ele, mas não no sentido de castigar, mas mostrar que ele está tendo uma outra oportunidade, fala daqueles que amam ele, né? Fala da forma como ele está sendo tratado ali, para tá tudo ali para ele observar. E aí no final eles deixam ele embora, ninguém prende, porque ele fala: vocês vão me prender, vão me jogar no calabouço, o que que vocês vão fazer? Nada, né? Ele simplesmente tem ali uma conversa de esclarecimento com esse espírito e deixa que ele siga ali o caminho dele. E aí ele se surpreende da forma que ele é tratado, né? De tudo que ele recebeu, aí ele começa a analisar até o comportamento dos outros obsessores, até que vai chegar o momento que ele vai ser acolhido e amparado, né? Então, muitas dessas situações se fazem conosco ali durante o trabalho, né? Seja da mediunidade ostensiva, ou então do nosso convívio na casa, aqueles que nos acompanham. Então, a ajuda se faz não só para nós, para toda a nossa família e para o nosso lar. Tudo bem, pessoal? Então, acho que vai cair aqui a ligação. É, Agradeço a todos. Quem que vai chamar? Você pode chamar, Cássia, para a gente, por favor? Chamo sim. Tá bom. Então é isso, pessoal. Ó, Aconteceu na Casa Espírita, um bom livro aí, uma dica de leitura para todos nós. Tá? Então vamos encerrando, agradecendo a Deus e a Jesus, pedindo que Ele nos ampare, nos fortaleça, o nosso lar, a nossa vida, para que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que possamos caminhar com essa mediunidade